Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Tayane Rocha, sou mentora e terapeuta energética, atuo nessa área há quase 6 anos e todos os dias eu compartilho aqui com vocês vídeos falando sobre terapia energética. Em especial nesse vídeo a gente vai falar o quanto que a terapia energética nos auxilia a lidar com as nossas emoções. Então, no que a terapia energética ela pode nos auxiliar a aprender, a lidar melhor com as nossas emoções? O que uma coisa tem a ver com a outra? Então, vamos começar do começo, partindo do princípio do que são as nossas emoções, Do que as nossas emoções são geradas, tá? Nós temos algumas principais emoções. Muitas vezes a gente confunde emoção com sentimento, Sentimento é um estado que eu estou, Vou dar um exemplo aqui para vocês. A alegria. A alegria é uma emoção, Estar alegre é uma emoção. A felicidade já é algo que é um estado de espírito. Eu estou feliz, Em algum momento algo aconteceu e agora eu me sinto feliz. É um estado de espírito, tá? Outro exemplo, o medo, por exemplo, ele é uma emoção. Só que as nossas emoções, elas são geradas através dos nossos pensamentos. Como assim, tá? Eu vou explicar para vocês. Os nossos pensamentos que moldam as nossas emoções. Quando eu penso em algo, aquilo me remete com alguma situação, com algum acontecimento, logo é gerada uma emoção. A emoção é algo que vem de dentro, algo que vem do nosso coração, é um sentir lá de dentro, tá? Vou trazer um exemplo aqui que vocês vão conseguir entender. Se eu estou num lugar, eu nunca fui nesse lugar e eu sou uma pessoa tímida, tá? E aí eu cheguei nesse ambiente que eu não conheço ninguém e eu preciso ter que falar, preciso ter que me apresentar nesse lugar. E aí, qual é a primeira coisa que acontece? Eu vejo ali um monte de gente diferente, um monte de gente estranha, eu já sou tímida, meu Deus, eu vou ter que falar, e agora? Qual é o primeiro pensamento que vem, Fica ali naquele lugar, de autocrítica, de e agora, e eu vou correr, eu vou ficar aqui, o que eu vou dizer, e se eu gaguejar? Logo, é gerada uma emoção dentro do nosso coração. Qual emoção muitas vezes é gerada nesse momento? Medo, E aí faz com que a gente se paralise, não consiga falar. Muitas vezes tem pessoas que saem daquele ambiente, se sentem mal, dá náusea, dá um monte de coisa. Por quê? Porque são reações que o nosso corpo fica trazendo a todo momento. Então, as nossas emoções, elas são muito se faz gerados, através dos nossos pensamentos. Então, quando a gente não cuida muitas vezes do que a gente alimenta e nutre a nossa mente, as nossas emoções vão ser um reflexo de tudo isso que está aqui dentro, tá? Então, o medo, ele não vem do nada. O medo, ele não surge, o medo é uma emoção, para que vocês entendam. Então, assim, esse medo, ele não vai surgir do nada, ele só vai vir através de algo que eu pensei e gerou medo. Por exemplo, eu tô tranquila, tô numa boa, mas aí eu sou uma pessoa que eu tenho medo, vou dar um exemplo meu, Eu tenho medo de sapo. Gente, eu tenho um verdadeiro pavor de sapo, tá? Então, assim, eu tô bem tranquila no meu lugar, bem quietinha, cheguei em casa de boa. Quando eu entro dentro de casa, eu deparo com um sapo. O sapo me remete o quê? Um medo, uma agonia, um nojo, algo que vai vir da minha mente. Logo, eu vou sentir o medo do sapo, Ele vai mexer com toda a minha psique, ele vai mexer com toda a minha corrente sanguínea do corpo, trazendo uma sensação para minha mente, como se ligasse o sinal de alerta a todo momento, avisando para minha mente, avisando para o meu corpo que eu estou em perigo, que eu tô com medo, que algo gerou um medo. Então, ele não vai vir do nada, Ele vai vir através de algo. Mas os nossos sentimentos são coisas que são geradas, Então, assim, estar angustiada, por exemplo, não é uma emoção, ele é um sentimento, É um estado de espírito. Eu estou me sentindo angustiada. Eu me senti frustrada por algo que aconteceu. Não é uma emoção, é um sentimento. Então, quando a gente entende a partir desse princípio, que é um dos principais princípios, aprender hoje em dia, no mundo de hoje, aprender a gerenciar as nossas emoções é algo de extrema importância, porque se eu não sei, controlar o que eu sinto, se eu não sei
cuidar, né? Muitas vezes é difícil a gente ter esse controle, porque é algo que vem, né? Mas assim, como que eu lido a partir daquele sentimento que veio? Por exemplo, todo mundo vai sentir medo em algum momento da vida, mas tem gente que sente medo e não consegue agir. Tem gente que sente medo e age mesmo assim. Aquela frase clichê, né? Que todo mundo fala. Se tem medo, vai com medo mesmo. Qual é o significado que isso traz? Porque mesmo tu tendo medo, tu mesmo assim tu age, né? Então, o que que isso quer dizer? É o aprender, é o gerenciar as nossas emoções. E a terapia energética, ela faz como se fosse uma faxina na tua mente, sabe? Como se fosse assim, uma faxina mental mesmo. Cuidando dos teus pensamentos, trazendo bons pensamentos, pensamentos positivos, trazendo cada vez mais os teus questionamentos, né? Entender por que eu tô sentindo isso, mas por que veio isso, né? Mas por que esse sentimento, mas por que essa emoção, mas por que eu tô me sentindo assim se eu tava de tal forma antes, né? Esses questionamentos, eles afloram muito e a gente começa a perceber várias coisas. Logo, né, eu trago isso para consciência e eu consigo gerenciar melhor as minhas emoções, trazendo cada vez mais, né, o equilíbrio, o bem-estar, o entendimento, a leveza. Eu gosto de dizer que assim, se eu não sei, né, lidar nem comigo mesma, como que eu vou conseguir lidar com o meu parceiro, minha parceira, com o meu chefe, com os meus clientes, com os meus amigos? Eu não sei lidar nem comigo mesma. Então, é muito importante, sim, a gente saber gerenciar as nossas emoções. E a terapia energética, ela tem essa função, né? Ela tem esse propósito de trazer aí essa clareza para vocês, sabe? Trazer esse conhecimento, trazer essa consciência e aprender, né, a lidar com os teus sentimentos e logo, né, aprender a lidar com as tuas emoções. Então, a terapia energética, ela traz essa fluidez para a vida, ela traz benefícios, aonde traz essa abertura de fluxo de vida. É como se a nossa energia de vida, de vontade, de ação, de sonhos, de realização, ele fluísse de uma forma muito mais fluida. Dentro da terapia energética, a gente começa a compreender, né? Eu digo sempre que é algo que é uma filosofia de vida, né? Eu escolho viver dessa forma, eu escolho, né, ser dessa forma, eu escolho viver a minha vida dessa forma. É uma filosofia de vida, né? É algo que tu precisa, sim, todos os dias olhar e vigiar e todos os dias cuidar daquilo que você pensa, daquilo que você sente, logo eu ajo, logo eu colho os meus resultados. Então, se você hoje, de repente, não está colhendo bons resultados na sua vida, né, temos que olhar para essa dinâmica aí toda, né? O que você vem pensando, o que você vem nutrindo a sua mente, o que você vem sentindo, o que você vem nutrindo o seu coração. Através disso, olha os teus comportamentos, as tuas atitudes, quais são as tuas reações, porque a partir dali é que você vai colher os seus resultados, né? A gente não consegue colher bons resultados, bons frutos, né? Um exemplo para vocês. Se eu tenho uma fruteira em cima de uma mesa, né? E aí naquela fruteira tá cheia de frutas lindas, bergamotas, eu tenho a banana, eu tenho mamão, todas elas estão lindas, viçosas. Mas aí eu coloquei uma bergamota podre. Aquela bergamota podre, ela vai estragar o resto todo que está ali naquela fruteira. Então, qual é a diferença, né? O que a terapia energética tem a ver com tudo isso? Quando eu tenho esse entendimento e eu entendo que os meus pensamentos, eles vão gerar, né, as minhas ações, eles vão gerar as minhas emoções, né, e vão gerar os meus resultados, eu entendo que se eu ficar alimentando pensamentos ruins, negatividade, coisas ruins da minha mente, assistir coisas ruins, escutar das pessoas, né, coisas que não me favorecem, coisas que não me ajudam em nada, né, se eu ficar alimentando a minha mente com coisas podres, logo eu vou colher ruins, né? Frutos muito ruins. Logo eu vou colher os resultados que eu não quero, resultados podres, né? Assim como é uma fruta ruim no meio de um monte de fruta boa. Então, assim, eu controlo as minhas emoções? Não, eu não consigo controlar.
As minhas emoções, elas vão vir e elas estão aí para serem sentidas, vividas, experienciadas. Qual é a diferença, então, que a terapia energética traz? Eu consigo lidar com elas a partir, né, que elas entraram dentro de mim. A partir que elas começaram a reverberar dentro do meu coração. A partir do momento que eu comecei a sentir o medo, a tristeza, né? Comecei a sentir a alegria. A partir disso, eu consigo, né, conciliar melhor as minhas atitudes. Então, não é questão de controlar. Elas vão vir sempre. Mas o que que eu faço depois que elas vêm? O que que eu faço com a tristeza que está no meu coração? O que que eu faço com o medo que está reverberando dentro do meu coração? Então, é o que eu faço a partir dali. Então, a terapia energética, ela traz essa abertura de consciência, sabe? É como se você enxergasse a sua vida de uma forma muito mais consciente mesmo, assim. Você é o protagonista dela, você é uma pessoa madura, você é uma pessoa esperta, né? E você sabe o que é melhor para você. Então, a partir disso, você traz para a consciência e você começa a ter atitudes melhores e sim colher melhores resultados. Então, a terapia energética, ela auxilia você a gerenciar melhor as tuas emoções. Quando você desenvolve as ferramentas que a terapia energética traz, esse estilo de vida, né, trazendo mais qualidade de vida para ti, trazendo uma realidade diferente para ti, você começa a partir disso, né? Você começa a gerenciar melhor as suas emoções, você começa a saber lidar melhor com aquilo que te acontece, né? Como eu falei, não é o que você viveu ou o que te aconteceu que é o problema. Não é que você não vai mais, né, passar por esse problema, que esses desafios não vão vir mais, que você não vai mais se sentir muitas vezes com medo, triste, com, né, vários, esse misto aí de emoções e sentimentos que temos, né? Não quer dizer que você não vai mais, mas você começa a aprender a lidar com todos eles que conforme eles for vindo. Eu gosto de dizer que as nossas emoções ou os nossos sentimentos é como se fosse, a gente precisa tratar eles como se fosse uma visita. A visita entra, né, faz a parte dela, você recebe, ela fica ali um dia, dois e ela vai embora. A visita não vai ficar para sempre dentro da tua casa, senão não se chamava visita, né? A visita, ela vem o quê? Vem e faz uma visita. Assim são as nossas emoções, assim são os nossos sentimentos. Mas quando a gente não sabe lidar com eles, quando a gente não entende a dinâmica de como tudo isso funciona, o que muitas vezes acontece, a gente vive nesse ciclo permanente, ou muitas vezes durante muito tempo no mesmo lugar. Então, por isso que tem pessoas, né, que quando sofrem, enfim, de uma depressão, né, que tem uma tristeza muito profunda, pessoas que têm síndrome do pânico, pessoas que têm aí N problemas, assim, psicológicos, né, e que mexe com a psique dessas pessoas, normalmente, né, foram pessoas que ficaram muito tempo num ciclo vicioso, nesse ciclo repetitivo de alguma emoção que causava esse desconforto nela. Então, foi tanto tempo ali vivendo daquela forma que desencadeou outras doenças. Então, a terapia energética, ela traz essa consciência, ela amplifica a tua consciência, trazendo esse olhar até mais maduro, sabe, para com a tua vida. É como se você enxergasse realmente a tua vida como ela é, sabe? Ela é assim, tá tudo bem, então como que eu vou lidar com isso? O que que eu vou fazer a partir disso que me aconteceu, tá? Então, uma das grandes vantagens, né, que eu digo sempre que a terapia energética traz, além de trazer essa tua maturidade, esse teu olhar, né, essa consciência, te faz com que você se relacione melhor com as pessoas, faz com que o fluxo da tua vida, faz com que esse alinhamento de corpo, mente e espírito andam junto, sabe? Por quê? Porque se eu entendo, né, aquilo que eu tô nutrindo a minha mente, que eu tô pensando, eu entendo o que tá gerando de emoção aqui dentro do meu coração, o que vem trazendo aqui dentro. A partir daqui, né, quando eu olho para isso com consciência e maturidade, eu consigo cuidar dos meus comportamentos. Eu consigo, não digo controlar, mas eu consigo observar e muitas vezes modificar os meus comportamentos, as minhas ações, as minhas atitudes.
Junto disso, eu vou colher novos resultados, eu vou colher novos frutos, eu vou mudar um pouco da minha realidade. Então não existe uma mudança, não existe uma mudança de um estilo de vida diferente, uma mudança de qualidade de vida, uma mudança de hábito, se eu não cuido desse conjunto, corpo, mente e espírito. Então, o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço, isso precisa estar alinhado, isso precisa estar andando junto. Então, a terapia energética, ela traz esse agrupamento, sabe? Esse alinhamento de todos esses campos que são de extrema necessidade, né? Porque o nosso corpo físico, né? Isso já tem vários estudos comprovados, que o nosso corpo físico, ele reflete aquilo que a gente tem dentro. Ele reflete aquilo que eu venho sentindo, aquilo que eu venho nutrindo, né? Porque a grande maioria das doenças que temos no nosso corpo físico, eles são desencadeados do quê? De emoções. A depressão, a síndrome do pânico, doenças mais severas, câncer, tumores, diabetes, enfim, um monte de doenças que dá no nosso corpo físico, acontece no nosso corpo físico através de um acúmulo, né, de emoções e sentimentos, frustrações, acontecimentos que aconteceu na vida dessas pessoas que você não soube lidar. Você não conseguiu sair daquele ciclo, sabe? Você fica naquele ciclo o tempo todo. Chega uma hora que o nosso corpo, além de emitir esse alerta, né, esse aviso a todo momento e você não escuta, chega uma hora que ele vem para o físico, daí ele já gerou uma doença, né? Então, a importância da gente ter esse cuidado desse agrupamento, corpo, mente e espírito. Cuidar o que eu escuto, cuidar o que eu vejo, cuidar onde eu esse né? Cuidar o que eu venho sentindo, porque quando a gente sente algo, nunca é do nada. Essa emoção que vem, esse êxtase que vem, esse desconforto que pode ser que você esteja passando, existe um motivo para ele estar ali, né? Ele não veio do nada, ele veio por algum motivo. Então, é olhar e vigiar, é se auto-observar. Então, a terapia energética, ela traz essa percepção de olhar, né? Ela traz essa consciência para a tua vida. Então, quando eu entendo sobre mim e eu consigo lidar com aquilo que me acontece, quando eu consigo lidar com os momentos, né? Lidar melhor nos momentos, sejam eles bons, sejam eles ruins, sejam eles desafiadores. Quando eu consigo lidar melhor com as situações que acontecem na minha vida, tudo flui de uma forma mais leve, né? Tudo acontece pra gente de uma forma mais leve. É como se a gente caísse num buraco muitas vezes, né? Porque vai ter momentos na vida que isso vai acontecer, né? Da gente passar por momentos muito difíceis. A gente consegue enxergar, né, uma luz no fim do túnel, a gente consegue enxergar uma luz acima desse buraco com muito mais força, muito mais facilidade. Posso dizer assim que com mais de uma maneira mais rápida, né? Como se eu entrasse e eu saísse de uma forma mais rápida. Acho que quando eu não tenho esse entendimento e esse conhecimento que a terapia energética traz, fica muito mais difícil, fica muito mais demorado, né? Ao invés de eu passar 2, 3 anos, né? Eu posso passar muitas vezes um mês só, né? Eu posso passar uma semana, né? Ao invés de passar tanto tempo dentro daquele lugar, vivendo naquela situação. Então, eu percebo muito, né, das minhas alunas, dentro das nossas mentorias, que elas trazem muito isso, né, a respeito da convivência com os parceiros, né, da convivência no trabalho, consegue conciliar melhor as situações, né, não quer dizer que os acontecimentos ruins não vão acontecer, mas tu consegue lidar melhor com aquilo, né, então às vezes, né, tem uma aluna minha que trouxe um caso do chefe, né, do patrão, enfim, ela tem alguns problemas com o patrão, mas ela não pode sair daquele trabalho, pelo menos por enquanto, enfim, né, é uma escolha dela, ela quer permanecer lá, só que ela quer ter uma relação boa com ele, né? Por ser uma autoridade, né? Ela precisa ter esse respeito e tudo mais, mas ela não concorda com muita coisa que ele faz, a forma que ele lida, a forma que ele gerencia, enfim, mas ele é o chefe dela, né? Ela precisa ter esse respeito, ela precisa ter esse entendimento, né? E se colocar também no lugar dela.
Então, né, dentro da nossa dinâmica e eu trazendo para ela todas essas ferramentas, auxiliando, né, ela continua no mesmo trabalho, né, mas só que hoje a relação dela com o chefe tá uma relação muito mais leve, muito mais tranquila, ela conseguiu conciliar melhor as situações, porque realmente ela enxergou que tem coisas que não depende dela, tem coisas que ela só precisa olhar, abaixar a cabeça e fazer o que ela tem que fazer. Ela não tem que dizer para o chefe dela o que ele tem que fazer, né? Ela não tem que dizer não, muitas vezes, quando é algo que ele impôs que ela fizesse, né? Não é assim, ele é uma autoridade, ela precisa ter esse entendimento. Então, quando eu entendo mais sobre mim, quando eu aprendo a lidar melhor com as minhas emoções, não é questão de mudar o outro, né? O chefe dela continua exatamente igual, a mesma pessoa, mas ela aprendeu a lidar com ele. Ela entendeu que quando ele tá num dia que não é um dia bom, ela nem fala nada, ela nem chama ele. Ela baixa a cabeça e vai fazer o serviço dela. O serviço flui de uma forma muito mais leve, ela vai embora muito mais tranquila, não tem discussão, não tem clima ruim, não tem nada. Entende? Então, assim, a gente não muda ninguém, mas a gente muda, né, nós mesmas, automaticamente os ambientes em que a gente vai, os lugares em que a gente frequenta, muda também, porque a gente enxerga de forma diferente. Então, tudo fica mais leve, né? Acho que é uma das principais vantagens, assim, um dos pontos mais positivos que esse olhar, né, que a terapia energética traz, é muito sobre isso. Aprender a lidar melhor com as pessoas, porque a gente precisa lidar a todo momento com as pessoas, né? Somos seres que se relacionamos a todo momento. Então, quando eu consigo lidar e gerenciar melhor com as minhas emoções, os meus sentimentos, assim eu consigo lidar melhor com as pessoas ao meu redor. E eu realmente acho que quando a gente aprende a lidar melhor com as nossas emoções, quando a gente aprende a lidar melhor com aquilo que a gente sente, com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente nutre, quando a gente se entende, né? Quando eu realmente entendo aquilo que se passa aqui dentro, e eu digo sempre que só quem sabe é você mesma, né? Ninguém vai poder te dizer qual é o teu limite, qual é o teu valor, o que que pra ti é uma frustração, o que que pra ti não é. Só quem sabe, cada um sabe de si, não adianta, né? Não tem como eu determinar, né, algo para as pessoas. Cada um tem o seu jeito, cada um tem as suas dificuldades, cada um tem uma vivência, né, uma história de vida. Então, acredito muito, né, que se cada um soubesse lidar melhor com as suas emoções, né, conseguisse conciliar melhor aquilo que sente, aquilo que pensa e aquilo que fala, né, a forma que age perante as coisas, eu acredito muito que realmente, assim, o mundo seria mais leve, né? A relação das pessoas seria muito mais saudável. Hoje já tem um estudo também, né, que a grande maioria de casais e de relacionamentos em geral, né, é um dos pontos que existe uma dificuldade muito grande das pessoas manter nesses relacionamentos, né, ou manter nesses casamentos, né, ou seja, relacionamento de amizade, de trabalho, enfim, relacionamento de família, né, há um grande número, assim, um grande índice, né, hoje, de dificuldade que as pessoas, né, se afastam, se separam, não conseguem permanecer, não conseguem manter, e muito se faz por isso, porque quando eu não sei de mim, quando eu não entendo a forma que eu funciono, quando eu não entendo o que se passa aqui dentro de mim, não tem como, né, eu conseguir externalizar isso para as pessoas de uma forma leve, das pessoas me enxergar com respeito, das pessoas me enxergar realmente a pessoa que eu sou, né? Olhar, ver através da minha essência, não tem como. Porque é como se a gente blindasse, né? Como se a gente criasse, assim, né? Um muro na nossa frente. E aí as pessoas, muitas vezes, elas vão até onde elas sentem que podem, né? Ou muitas vezes elas nem se aproximam. Então, por isso, né? Essa grande dificuldade das pessoas se relacionar. E muito se faz disso. Porque a gente não sabe, a gente não foi ensinado, na verdade, né, a lidar com aquilo que a gente sente. Foi a grande maioria, quando criança, né, enfim, na adolescência, na infância, não era falado, né, sobre as suas emoções. Nunca foi dito que, é bonito tu tá com medo, ou, vai em frente se tu tá com medo.
ou tu tem raiva, bota tua raiva pra fora. Isso nunca foi ensinado pra gente, né? Acho que pra grande maioria aqui isso nunca foi dito. Raiva, tu tem raiva é feio, não pode sentir raiva. Tu tá com medo, tu é muito medrosa, né? Era muito, às vezes, um xingamento, um deboche. Então a gente acaba criando muitas vezes esses bloqueios, né? Essas travas que faz com que a gente vai se encolhendo cada vez mais e se colocando nesse lugar. E aí muitas vezes a gente, né, enfim, cresce, amadurece e a gente continua não sabendo lidar com as emoções. Muitas vezes a gente não sabe nem o que a gente sente, né? Na verdade, já tive muitas pacientes, né, e alunas minhas também, que eu cheguei e perguntei, mas o que é bom pra ti? Mas o que te faz bem? O que tu sente que nutre o teu coração? E as pessoas não saberem responder. Porque as pessoas não sabem nem o que elas sentem. Eu tô angustiada, mas você tá angustiada por quê? Não sei, eu sinto uma vontade de chorar, mas sente uma vontade de chorar por quê? Não, entendeu? Por quê? Porque o sentimento ele gerou, né, através de algum acontecimento, através de algo. Só que quando a pessoa não sabe lidar com isso, ela não consegue externalizar, entende? Ela não consegue, seja um profissional, seja um amigo, seja um parceiro, seja dentro da família, ela não consegue externalizar aquilo que ela sente. E aí ela vai se retraindo, chega um momento, né, que vem o sinal de alerta do teu corpo e ele vem uma doença, um problema no teu corpo físico. Mas por isso a importância, né, da gente saber lidar com as coisas, entender aquilo que se passa, aquilo que se sente. Eu gosto muito de trazer para as minhas alunas o acolhimento, né, essa aceitação, entender, aceitar aquilo que tu tá sentindo. Todo mundo sente raiva, todo mundo sente medo, todo mundo sente um rancor, às vezes, de alguma coisa que aconteceu, né? Todo mundo tem dificuldade de perdoar, então tem muitas coisas que é normal do ser humano. Porém, a diferença que determina de um para o outro, né, que difere um do outro, é a forma que ele lida através do que aconteceu, através desse acontecimento. Então, a terapia energética, ela vai trazer esse olhar, ela vai trazer essa consciência, ela vai trazer essa nutrição, né? Eu gosto de dizer assim, uma nutrição de corpo, mente e espírito, né? Trazer além dessa consciência, né, que tu começa a entender realmente sobre tudo, sobre a vida, sobre como que funciona e sobre como você funciona. Não precisa saber como os outros funcionam, não precisa entender ninguém. Se você, né, se entender, meu Deus, já é assim, ó, 90%, né, para você ter uma vida mais leve, uma vida mais tranquila, uma vida mais fluida, né, uma vida mais com sentido. Quando você se entende. Se entendendo já é assim, ó, a metade do teu caminho. Então, o processo, né, a tua jornada, ela pode ser sim mais leve, mas é preciso trazer consciência, é preciso desenvolver algumas coisas, algumas habilidades, né, para que isso aconteça. Então, o trabalho da terapia energética é esse, trazer essa expansão de consciência, esse olhar muito mais profundo internamente de ti mesma, para que você se conheça. A partir dali, você saiba lidar com as pessoas e com aquilo que te acontece. Tá bem?